Bom dia! Estamos aqui hoje no nosso momento conversa para conhecer um pouquinho melhor a metodologia da Maple Bear Rio Preto. Hoje nosso convidado é o Mr. Marcos. Mr. Marcos é o nosso professor de língua portuguesa, literatura, gramática, tudo que vem no combo, né, Mister? Bastante coisa. Mr. Marcos dá aula para o Fundamental 2 e para o ensino médio. E a gente vai ouvir um pouquinho a opinião dele. Mr. Marcos, entramos juntos aqui, né? Sim, 2018, né? 2018, quando abriu o Dear Six. Sim. E algo que eu lembro muito bem, a gente já se conhecia, Sim, né? sim. Mas que a gente foi para São Paulo juntos fazer aquele treinamento. Sim. Então, em janeiro, antes de começar as aulas, a gente foi para São Paulo fazer um treinamento antes de começar a dar aula, antes de entrar na escola. E o tanto que foi fantástico, né? Eu lembro da gente sair de lá pensando, nossa, Que diferente. aprendi muita coisa. Saímos de lá bem motivados, animados. Não vem da hora de chegar na escola para aplicar tudo aquilo. Conta um pouquinho pra gente das aulas, de como que tem sido toda essa Pensando diferença. no treinamento, assim, né, eu gosto de pensar primeiro de como foi impactante para mim, na verdade. Quando eu cheguei lá, todos os professores já eram da casa e eu era o único novato, né? Então, para mim foi meio um choque, assim. Mas foi legal que para conhecer muitas nomenclaturas que depois eu ia ver ao longo do ano inteiro, né? Então, sei lá, que falasse sobre quando a leitura é com os alunos, quando a leitura é só pelos alunos, quando é só comigo. Então, tudo isso tem uma nomenclatura. E, inclusive, já entra um pouquinho nessa questão da metodologia, né? Porque a leitura, por exemplo, ela não é feita só pelo professor, né? Muitas vezes os alunos leem entre si. Então, a gente divide em pequenos grupos para eles fazerem leituras, que a gente chama de leitura compartilhada, né? Em pequenos grupos. Ou leitura compartilhada coletiva, né, quando o professor começa, depois o aluno lê um pouco, outro aluno. E isso acontece inclusive no ensino médio, né, que muitos alunos são bem participativos e pedem para fazer a leitura. Né, então não é algo só do Fundamental 2, é algo do médio também, com leitura de contos ou poemas também, que a gente faz bastante. Então aprender o que eram essas leituras lá no treinamento foi fundamental para depois começar a dar aula aqui, né, entendendo como funciona esse processo. Porque a leitura aqui ela é levada muito a sério, né. No Fund 2, porque eu gosto de destacar o Fund 2, que é justamente como são várias unidades, a gente trabalha vários livros diferentes, né? E por conta disso a gente tem livros sobre vários autores, né? Então a gente lê Edgar Allan Poe, Lígias Fagundes Telles, a gente lê Revolução dos Bichos, por exemplo, também, né? Então são livros que são muito importantes para a cultura como um todo, né? Além, claro, de alguns livros que estão mais na moda também, né? De vez em quando aparece um Harry Potter, de vez em quando aparece um Contos de Bida ou Bardo também, né? Pensando na própria J.K. Rowling. Livros sobre meio ambiente, a gente traz uma discussão muito forte sobre isso, então a leitura é um diferencial aqui da nossa escola, sem dúvida nenhuma. E o grande motivo de eu gostar tanto de trabalhar linguagens aqui, né? Que bom. E é um diferencial hoje em dia, né, Mister? Porque Precisa. a leitura tem ficado um pouco para trás, né? Dos adolescentes, dos adultos também. Sim, sem e aí dúvida. ter esse momento dentro de sala de aula, Sim. eu acho que faz toda a diferença. Porque a gente está, né, diariamente, porque tem aula de português todo dia, né? Todo dia. Então, diariamente, você está ali motivando os alunos. E não né? só na língua portuguesa, né? Querendo ou não, nas disciplinas de história, de geografia, não humanas como um todo, né? Ou mesmo com sociologia, filosofia, a base é a leitura, né? Não tem como você fugir disso. Então, quanto mais você lê, mais o conhecimento de mundo vem, e até mesmo o conhecimento da língua portuguesa. Eu falo para os alunos, eu posso te dar todas as regras de acentuação aqui, né? Mas no fim, é a prática que vai te mostrar, e a prática pela leitura. Né? Não só a prática da escrita, mas principalmente a prática da leitura. Pontuação, você vai entender a pontuação a partir da leitura. Os alunos que melhor têm capacidade de pontuar um texto, né? Usar vírgulas, usar reticências, exclamação, enfim, qualquer outro tipo, se vem por meio da leitura. Né? Então, não insistência, né? Mas esse incentivo, né? À leitura aqui na escola me cativa bastante e cativa os alunos também. Eles gostam muito dos livros que a gente lê. E meus queridinhos, confesso, é o 7º ano. Os livros do 7º ano são muito mais legais, são muito mais dinâmicos, muito mais rápidos. E é uma lista grande de livros no 7º ano, né? São, no mínimo, são 6 unidades, então no mínimo 6 aí que a gente lê um por unidade. Né? Fora que tem unidade que tem leituras que os alunos adquirem o livro, né? Eles compram, e outras leituras que eu faço por minha parte. Então, por exemplo, na unidade 1, a gente leu 2 livros diferentes. Só na unidade 1, por exemplo. Sobre o mesmo tema, inclusive, né? Que é a história de Teseu, Ariadne e o Minotauro, mas vendo sobre perspectivas diferentes. Né? Então, começou com um conto sobre o Minotauro, uma história focada em Teseu, uma história focada em Ariadne, e comparando como essas diferentes visões aparecem nos livros. Né? Então, olha o conhecimento de mundo que o aluno acaba adquirindo aqui com essa discussão sobre mitologia, né? Então, tudo isso, essas diferenças de ponto de vista e assim por diante. E eu acho muito legal a participação deles, né? Quando a gente faz essa leitura juntos em sala,
eles gostam de participar, de questionar, de acrescentar, Sim. né, a opinião deles também. Ou às vezes até meio que, entre aspas, atuar, né? A gente fez uma leitura recente de uma história em quadrinhos que era uma adaptação da história de Don Quixote. Aí de repente eu falei, eu vou fazer aqui a leitura com vocês. Aí eles, não, mas eu posso fazer o papel do Don Quixote? Pode. Eu posso ser outro personagem e tal. De repente a gente fez entre aspas, um teatrinho, né, na sala de aula, e eles adoraram, que surgiu deles deles na exatamente. hora. Que aí é onde entra a diferença de realmente fazer leitura, né? Eles entendendo que essa dinâmica ia funcionar. E a gente fez a leitura, trabalhamos muito bem, todos entenderam o texto, a resposta ali na hora do exercício foi imediata, né? Então tudo isso é fundamental, né? Não tem como fugir. E além dos livros, a gente vê que na língua portuguesa vocês fazem muitas atividades diferentes também, né? Sim. Eu vejo muitos podcasts, Sim, o jornal do o Yernai. tempo todo. Não só no Yernai eles gravaram um jornal, né? Mas também no Eleven, a gente fez uma espécie de chamamos de jornal literário, em que eles usaram os iPads, né, alguns aplicativos, para fazer um jornal mesmo com a notícia do movimento literário, né, que eles estavam estudando. Então a gente estava estudando naturalismo, realismo e parnasianismo, se não me engano, enfim. Eles tinham que fazer um jornal, né, colocando onde que ia colocar uma foto, onde que ia colocar notícia, curiosidades, né, se quisessem colocar palavra cruzada, assim, também com temas eles podiam. Então tinha toda essa dinâmica de criação em cima do texto, né? Então não basta só a gente pensar na teoria e tudo mais. Claro que a gente tem isso também, mas depois de colocar isso em prática de formas criativas, né? Então por meio de slides diferentes, por meio de produções de jornais, de podcast, enfim, vários tipos diferentes, né? Então, por exemplo, só para entender essa dinâmica em todos os anos, né, que eu pelo menos são os que eu dou aula, o 7º ano já produziram um podcast, o 9º produziram um jornal, o 11 trabalhou análise de propaganda, por exemplo, o Year 11 fez esse jornal, o 12 trabalhou contos, né, e apresentação desses contos, enfim, de modos diferentes, o mais diferentes possíveis para os alunos adquirirem o conhecimento. E sempre eles trabalhando, né, Mister? Sim, eles sempre no exatamente, centro. né, porque o professor só faz ali aquela função de fiscalizar, Sim. né, ver se não está virando tumulto, se eles estão fazendo o trabalho direitinho. E tem rendido ótimos trabalhos. Eles produzem uns trabalhos bem bacanas, eles são bem competentes nesse sentido de criação. Isso eu gosto muito de ver eles. Como é o funcionamento. E eu acho que você mencionou dois pontos que é o centro da nossa metodologia, né? Então, por exemplo, a autonomia. Sim. Então, eles terem a autonomia de pedir para que eles fossem os personagens, né? E ter a Sim. voz e saber que eles seriam ouvidos. Exato. E aí conseguir, você programou uma coisa, pensou de um jeito, Sim. mas eles tiveram autonomia de No fim falar. mudou toda a aula. Mudou tudo e Pro foi bem. possível. Exato. E foi ainda melhor do que você tinha Exato. programado. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um bom exemplo E da nossa nessa metodologia. do Don Quixote, foi legal que o meu papel foi exatamente do diretor. Né? Então, como era muito personagem, para eles não começarem a entrar na fala do outro, eu comecei a ser o cara que ia apontar, falando, agora é sua vez, né? Para não virar tumulto e conseguir ficar que todo mundo entender quem eram os personagens que estavam falando e tudo mais. E como era uma leitura ali na hora, eles estavam conhecendo um livro, engraçado que foi isso, não foi fizemos uma primeira leitura, agora vamos fazer uma outra, foi na hora, foi improviso, né? Os alunos falaram, vamos improvisar, e funcionou, e foi bem divertido, assim, eles falaram que foi a melhor leitura que eles fizeram nos 2 últimos anos, né? Achei bonitinho. Motivou, engajou, Sim. Então foi significativo. Foi, para eles foi. Né? Com certeza eles vão lembrar durante um bom tempo dessa historinha, da história do Don Quixote. Engraçado que eles falaram que, acho que, não lembro se alguns anos para trás, eles falaram que já conheciam a história do Don Quixote. Né? E eles não gostaram. Agora já, não, Don Quixote é legal. Então, no final das contas, você planta uma sementinha do gostar de um livro, da leitura, gostar de ler. E aí ele já tem uma noção de quem é Don Quixote. Então, se eles veem alguma coisa sobre lutar contra os moinhos de vento, eles já sabem o que significa, né? Sim. Eles viram de onde vem, por que a gente fala isso, né? Então tem toda uma intertextualidade aí que agora eles dominam por conta dessa leitura. Legal. Eu pensei em dar um spoiler. Tem uma festa chegando aí. Vamos falar sobre ela um pouquinho, é nosso primeiro ano. Está em processo ainda de planejamento, né? Mas vamos ter aí pela primeira vez na escola uma festa literária, né? Que a gente está planejando com carinho para ver como que os alunos, né, vão trabalhar nela, e é nosso papel enquanto mediadores desse evento, né, para que possa dar tudo certo e seja um incentivo grande à leitura ali dos alunos, para que eles entendam o poder da literatura no dia a dia, né, que às vezes eles esquecem que séries, filmes,
peças teatrais partem da literatura. Sim. Né? Existe um gênero chamado gênero dramático. Então, toda vez que um ator vai começar a fazer ali gravar um filme, gravar uma série, etc., ele tem acesso ao script. Ou seja, o ator tem acesso a um texto literário que depois a gente vai consumir de N formas. E hoje em dia, com as plataformas de streaming, a gente é o tempo todo bombardeado por literatura. A gente só não identifica. Sim. Né? Claro que tem aqueles que são mais óbvios, né? Igual a série nova do Percy Jackson, que acabou de sair pela Disney Plus, né? Mas esses são mais óbvios. Mas e aqueles, poxa, e quando de repente tem um filme que você nem sabia que era um livro? Então teve todo um processo de adaptação de um gênero literário para o outro, para chegar na nossa casa. Então é legal a gente trabalhar um pouquinho isso e discutir, né, como que a Feira Literária vai trabalhar esses elementos aí que, querendo ou não, eles vão perceber que a literatura é viva. Com certeza. E esse é mais um dos nossos objetivos, né, Mister? Motivar os alunos a produzir seus trabalhos, depois abrir para a comunidade escolar, para que a gente possa ter uma vivência, né? Essa troca. Que é importante lembrar que a Feira Literária não é só para os alunos, né? Isso. A família também está convidada, os pequenos, os irmãos, né? Toda a comunidade escolar pode vir, os né? Funcionários, os amigos, entender, né? Exato, entender o quanto a literatura é presente, e quanto a gente precisa da literatura. Com certeza. Junto com a arte rupestre, né? Foi uma das primeiras formas de manifestação da humanidade. A gente sempre teve essa necessidade de se mostrar por meio da arte. E a literatura é uma das maiores formas disso. A gente usa o tempo todo e vamos continuar usando. Tanto eu falo para os alunos, a língua portuguesa ela é sempre muito poética. A gente usa muita metáfora, a gente usa muita assonância, aliteração, para poder significar. Então é começar a ver como na nossa vida a literatura está presente. Que bom. Mister, muito obrigada hoje por essa conversa, né? Foi muito gostoso, é muito emocionante e cativante ouvir você falar com essa paixão da literatura. Então, meu doutorado é nisso, hein? Então, querendo ou não. Muito obrigada. Obrigada, Mister, por esse bate-papo. Que isso, qualquer coisa, é só chamar de novo. Até mais, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.